Digno de louvor e adoração é o Senhor. A tua igreja te adora, a tua igreja te exalta neste lugar, Senhor. Tu és o nosso Deus, tudo é para ti, tua é a glória. Ser adorado, ser exaltado neste lugar, Senhor. Digno de louvor e adoração. Digno é o Senhor, santo, maravilhoso. Não há outro igual a ti. Tudo vem de ti, tudo é para ti, todo louvor, toda exaltação, toda adoração ao Senhor, meu Deus. A tua igreja te adora neste lugar, a tua igreja te exalta neste lugar. Te adoramos, te exaltamos. Santo, 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 santo é o Senhor. Maravilhoso, grandioso é o Senhor. Oh, aleluia. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Recebe, Pai, o nosso louvor, recebe a nossa adoração como incenso de sacrifício e cheiro suave diante do Senhor. Nós te adoramos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há outro digno de ser adorado. Não existe outro digno de honra e glória. Tu és o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, aquele que sempre existiu e sempre há de existir. Nos rendemos a Ti, rendemos o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, ó Pai maravilhoso. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, exaltamos a Ti, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Te adoramos, te exaltamos, Senhor. Adora Ele. Oh, remanasindere bebê, sindere bebê, racidere mahatsi, queridos. Exaltamos, oh, aleluia. Aleluia. Tu és adorado neste lugar, ó Senhor. Aleluia, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos. Aleluia. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Você pode sentar, amém. Obrigado, meus irmãos. Aleluia, o Senhor é bom. Diga comigo, Deus é bom. Digno de honra, digno de glória. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Digo, meu Deus é um Deus de provisão. Aleluia. Você tem aumentado o seu relacionamento com Deus? Amém? Domingo passado falamos sobre relacionamento. Deixa eu compartilhar algo com você. Aquilo que nós temos ouvido precisa ser colocado em prática. Amém? Para que possa gerar resultados. Aleluia. Deus quer que nós tenhamos uma vida de resultados, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz que os dons foram colocados na igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Se não colocarmos em prática aquilo que temos ouvido, aquilo que temos recebido, não seremos aperfeiçoados. Mas Deus tem crescimento para mim, tem crescimento para você. E abra o seu coração para receber a palavra do Senhor esta noite. Lança fora toda resistência, todo pensamento contrário à palavra, lance fora. Deixe que a palavra entre no seu coração e gere fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus, amém? Então deixe a palavra entrar no seu coração para que fé seja gerada, para que você possa vencer as circunstâncias, para que você possa permanecer firme no Senhor, amém? Deixe que fé seja gerada no seu coração para que você viva coisas extraordinárias com o Senhor. Deus tem coisas grandiosas para você. É interessante aquilo que minha esposa falou, Deus não deve nada para mim nem para você, amém? Você tem convicção disso? Deus não está me devendo nada, Deus não está devendo nada para você. Mas sabe que Ele quer realizar coisas ainda maiores em nós? Não é por dever, mas é porque Ele quer, Ele nos ama, Ele deseja o melhor para nós, Ele deseja uma vida mais intensa a cada dia para nós. Amém? Então, quando nós confiamos nele, quando nós nos relacionamos com Ele,
essa fé aumenta. Quando nos relacionamos com a palavra dele, essa fé aumenta e nós vamos viver coisas grandiosas, maravilhosas, extraordinárias da parte do Senhor. Amém? O Senhor é bom. Abra sua Bíblia em Êxodo no capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos nesse texto. Aleluia. O Senhor é bom. Eu quero falar para você sobre o nosso Deus, um Deus de provisão. Diga comigo, Deus de provisão. Aleluia. É interessante, queridos, que a Bíblia ela está repleta de textos, repleta de passagens que nos mostra, nos revela o nosso Deus como um Deus de provisão. Então não há motivo, não há razão alguma para que não sejamos providos, para que não estejamos supridos naquilo que nós precisamos, amém? Porque o nosso Deus é um Deus de provisão e Ele se mostra um Deus de provisão, Ele quer se mostrar um Deus de provisão, amém? Êxodo no capítulo 16, coloca aí, Mateus, por favor, a nova tradução da linguagem de hoje. Aleluia. Êxodo capítulo 16, a partir do verso 2. Diz assim: ali no deserto todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão. Quem eram todos eles? Diga, o povo de Israel. Dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos deixado, tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para esse deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. Verso 4. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Verso 13. À tarde, apareceu um grande bando de codornas. À tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriam o acampamento. Diga comigo, abundância. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. E assim fizeram os israelitas. Verso 17. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais. E não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Aleluia. Queridos, nesse texto, o povo de Israel, ele murmurou contra o Senhor. A Bíblia diz, nós não lemos o texto por completo, mas o Senhor diz que, a Bíblia diz que o povo estava murmurando contra o Senhor que havia tirado eles do Egito. E eles estavam reclamando, dizendo que não tinham o que comer. O que eles iam comer? Era melhor que ter ficado no Egito. Um povo que era escravo, queridos, estava reclamando porque saiu da escravidão. Mas o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia grandiosa sobre aquele povo, Ele disse: eu vou mandar o alimento, eu vou mandar pão. Ele mandou o maná, que todas as manhãs o povo colhia aquela farinha, aquele produto para fazer o pão. E a Bíblia diz que Ele mandou carne através de codornas. E diz assim, eram tantas que cobriam o acampamento. Irmãos, imagina o povo de Israel, a multidão que era aquele povo, e Deus alimentando em abundância aquele povo. E de onde é que vinham aquelas codornas? No meio do deserto. Alguém aqui já foi ao deserto? Alguém aqui já viu, já andou no cerrado? É um lugar rico, mas você não sai achando codorna. Mas no deserto, queridos, Deus fez chegar uma multidão de codornas para alimentar aquele povo. Diga comigo, extraordinário. Nós veremos textos que mostram o poder de Deus, coisas extraordinárias que Deus faz. Ele quer fazer por mim e por você. E Ele se manifesta aqui de forma extraordinária, ainda que aquele povo estivesse murmurando. Aleluia. Sabe, querido, se você tem uma necessidade, não murmure. Apresente diante do Senhor a sua necessidade, mas não murmure. Aquele povo não estava dizendo: Moisés, coloca diante de Deus a nossa vida. Diga ao Senhor que nós estamos precisando de alimento. Peça a Ele para trazer uma sobremesa. Pede para trazer um suco também.
Não, aquele povo estava dizendo assim, te falar, viu, era melhor ter ficado lá no Egito, trabalhando como escravo, pelo menos eu tinha o que comer. Eles estavam reclamando, eles estavam murmurando. E a gente vê ao longo da história desse povo, que essa geração não entrou na terra prometida. Porque em todo o tempo eles estavam murmurando contra o Senhor, em todo o tempo eles estavam desobedecendo ao Senhor. Amém, queridos? Então, é só um parêntese. Apresente, você tem uma necessidade, tem uma situação, apresente diante do Senhor, não murmure. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Senhor, para que eu vou te servir? Ei, ore ao Senhor. A palavra está também recheada, irmãos, de passagem que diz, ei, me busca e você me acha, peça e você recebe. Mas não faça como o povo de Israel que estava murmurando. 1 Reis, capítulo 17, aleluia. Deus alimentou uma multidão, diga comigo, multidão. Ele alimentou uma multidão onde não havia nada plantado, onde não havia criação e nada daquilo. Em 1 Reis, no capítulo 17, um texto também que eu gosto muito, a partir do verso 2, diz assim, então o Senhor Deus disse a Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor, e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Diga assim, os corvos traziam pão de manhã e à tarde. Aleluia. Queridos, me chamou a atenção vários desses textos que nós vimos, mas é interessante que no primeiro texto a palavra diz que Deus mandou pássaros, codornas, aves, como refeição, como alimento para alimentar para aquele povo. Amém? E nesse outro texto de Elias, a Bíblia mostra que Deus enviou aves para levarem o alimento para Elias. Na primeira mandou para o povo de Israel, né? Eu falei Elias. No primeiro momento, Deus enviou aves para servirem de alimento. No segundo momento, no segundo texto, Deus envia aves para abastecerem Elias, para alimentarem ou levarem o alimento a Elias. Diga assim, Deus diverso. Deus, ele não está preso a uma forma de agir. Deus não está limitado na minha vida e na sua vida na forma de agir, querido. Em um momento ele mandou o pássaro ser o alimento. No outro momento ele disse para o pássaro ser o garçom. E serviu ao profeta. Agora imagine, queridos, onde é que um pássaro vai pegar um alimento e vai levar especificamente para alguém? Diga comigo, só pode ser Deus. E às vezes a gente fica com dificuldade de entender como Deus vai realizar as coisas em nossa vida. E por causa dessa dificuldade, muitas vezes não confiamos nele. Muitas vezes não permanecemos firmes naquilo que a palavra de Deus diz. Andamos em temor, ansiosos. Mas a palavra nos mostra, irmãos, que não há limite para Deus. Ele pode te mandar um pássaro para servir de carne para você. Ou ele pode mandar um pássaro trazer a carne para você. Nosso Deus é um Deus extraordinário, Ele é Deus de impossíveis, Ele é Deus de coisas grandiosas. Ele move, irmãos, tudo aquilo que é necessário, Ele move a natureza em seu favor. E sabe, a gente precisa entender que esse Deus, que fez esses grandes feitos aqui, é o mesmo Deus a quem nós servimos. É um Deus que continua sendo o mesmo, é um Deus que não mudou, é um Deus que não deixou de ser Deus, não deixou de ser poderoso. Aleluia. Precisa haver dentro de nós essa compreensão, esse entendimento do poder de Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele vai te prover, queridos. Ele vai te prover. Quais são as suas necessidades hoje? O que você tem desejado, o que você tem precisado, e você tem colocado diante do Senhor? Confia nele. Confia nele. 2 Crônicas, eu quero que você leia Almeida Revista e Atualizada, Mateus, por favor.
Segunda Crônicas, no capítulo 16. Aleluia. Esse texto vai falar sobre dois reis que entraram em guerra, mas fala a respeito da importância, irmãos, de buscarmos ao Senhor. Aleluia. Eu creio que será uma palavra rápida hoje, mas eu quero que você leve isso bem guardado no seu coração, que a gente carregue esse entendimento para toda a nossa vida, durante todos os nossos dias. Segunda Crônicas, no capítulo 16, a partir do verso 1, você abriu lá? Diz assim: no 36º ano do rei de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá. No 36º ano do rei de Asa, Asa era um rei de Judá. Subiu Baasa, que era rei de Israel, contra Asa. Então o rei de Israel subiu, se movimentou para lutar contra o rei de Judá. E ele disse aqui: e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Baasa estava edificando Ramá, estava fazendo um cerco em volta de Judá, para que aquele povo de Judá não saísse de lá e também ninguém chegasse até Judá. Ele estava cercando o povo, estava sufocando. Diga comigo, circunstância. A circunstância estava fazendo o quê? Estava cercando Judá. A circunstância estava chegando e não deixava que a bênção chegasse, que a bênção saísse, não permitia nada, estava tentando sufocar a cada dia o rei de Judá. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei. Diga, pegou o que era sagrado. E enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Então o rei de Judá, Asa, disse o seguinte para o rei da Síria: ei, estou te mandando uns presentes aí, ó. Ouro, prata. Lembra quando os nossos pais tinham aliança? Faça uma aliança comigo também. Quebra essa sua aliança com o rei de Israel. Eles estão tentando me cercando, eles estão tentando me atacar. Me ajuda. Foi isso que o rei de Judá fez. Ele pegou de imediato aquilo que era sagrado, aquilo que precisava ser guardado, aquilo que precisava ser preservado, e ele deu. Ele não valorizou o que era sagrado e deu ao rei da Síria. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei de Asa, ou seja, deu atenção para ele, ao pedido dele, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Então o rei da Síria, ele começou a atacar algumas cidades de Israel, para desviar a atenção do rei de Israel, que estava atacando Judá. Ouvindo isso, Baasa, que era o rei de Israel, deixou de edificar a Ramá, que era o cerco que ele estava fazendo sobre Judá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa, aqui Baasa deixou aquela obra que ele estava edificando, aquele cerco que ele estava fazendo, ele deixou aquilo para voltar e socorrer as suas cidades que estavam sendo atacadas pelo rei da Síria. Então o rei Asa tomou todo Judá, e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. E com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Ele foi lá, pegou aquelas pedras, todo o material de construção daquela época que o rei de Israel estava utilizando para edificar Ramá, o rei de Judá foi e retirou para edificar outros dois lugares. Amém? Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas edificou Asa, a Geba e a Mispa. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse. Nesse texto não diz exatamente quem era Anani,
mas dá a entender que ele seria um profeta, um homem de Deus. Quede. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Anani, ele chega para o rei Asa, que era o rei de Judá, que era o rei que estava sendo atacado, e ele traz uma palavra de condenação, uma palavra contrária à atitude de Asa. Ele diz: porquanto confiaste no rei da Síria. Você, ao invés de confiar em Deus, você confiou no rei da Síria. Por causa disso, o exército da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Ele estava dizendo: ei, rapaz, quando os etíopes e os líbios, com aqueles grandes exércitos, vieram contra você, Deus não entregou eles na sua mão? Por que agora você deixou de confiar no Senhor? Porque agora você entregou aquilo que era sagrado ao rei da Síria, pedindo ajuda a ele. E a Bíblia diz: Deus deixou de entregar na sua mão o exército sírio, o rei da Síria. Aquilo que era para você dominar, aquilo que era para você conquistar, você perdeu, porque você não confiou no Senhor. Foi isso que ele estava falando para o rei Asa. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quantas vezes Deus já te deu livramento? Quantas vezes Deus já nos deu livramento, Ele já nos deu provisão, e a palavra de Deus está mostrando, chamando a nossa atenção: ei, lembra-se daquilo que o Senhor já fez por você, se lembra do socorro do Senhor para a sua vida. Porque talvez você esteja diante de uma situação, de uma circunstância, talvez os inimigos estejam te cercando, mas Deus está dizendo: ei, não é para você olhar para o inimigo, olha para aquilo que eu já fiz por você, olha aquilo que eu já realizei na sua vida, permanece confiando em mim. Não busque fazer alianças que eu não te mandei fazer, não se associe com pessoas que eu não mandei você se associar. Não se desespere, não tenha medo, não entre em coisas que eu não te mandei entrar. Confia em mim, assim como eu já te livrei, assim como eu já operei milagres, já operei coisas grandiosas na sua vida, eu vou operar novamente. Aleluia. Porém, tu tem confiado nos... Aí ele diz lá, quando ele confiou no Senhor, ele venceu e Deus entregou nas mãos daqueles exércitos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E fala: nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Aleluia. Sabe, queridos, a nossa confiança precisa estar no Senhor. No momento da dificuldade, a pressão vem, eu sei, ela vem, mas a nossa confiança precisa permanecer no Senhor. Nós precisamos permanecer confiando em Deus, naquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Porque a palavra de Deus nos diz, queridos, que no mundo nós teremos aflições. Quem já passou por alguma aflição, por alguma dificuldade aqui? Você venceu? Você foi morto pela dificuldade? Não, você está aqui. Então não é novidade para mim, não é novidade para você que a gente vai passar por tribulação, por dificuldade, por aflições. Mas também não pode ser novidade para mim e para você que o nosso Deus é o Deus de vitória. Que o nosso Deus é um Deus grandioso, que o nosso Deus é um Deus que nos livra. É um Deus que nos dá o suporte, que nos dá o socorro, que nos dá a provisão, nos dá o suprimento. Isso não é novidade para mim e para você, mas nós precisamos permanecer. Nós precisamos permanecer confiando no Senhor. O rei Asa, ele deixou a confiança do Senhor e foi confiar no rei da Síria. E sabe, queridos, talvez Deus tivesse falado para ele: vá ao rei da Síria, leve ouro, leve prata, leve presentes, e ele vai te ajudar. Mas o problema aqui é porque o rei Asa nem consultar ao Senhor ele consultou.
Ele nem parou para perguntar a Deus qual era a vontade dele. Diversas vezes nós vemos na Bíblia reis, profetas, sacerdotes perguntando ao Senhor o que deveriam fazer, se deveriam ir para a guerra ou não, se deveriam lutar contra determinado exército ou não. Mas nesse momento aqui o rei Asa não perguntou ao Senhor. Ele tomou uma decisão por si só, no momento da pressão, no momento da dificuldade, ele tomou uma decisão sem consultar a Deus. Será que nós temos tomado decisões no momento de pressão sem consultar ao Senhor? Será, queridos, que nós temos consultado ao Senhor ou deixado de consultá-lo? De perguntar ao Senhor: meu Deus, o que eu faço? Senhor, qual a decisão que eu devo tomar? Qual a atitude que eu devo tomar nesse momento? Porque foi assim que Asa fez, não confiando no Senhor. E a Bíblia nos mostra que Deus não gostou da postura dele, de não ter confiado. Deus falou: rapaz, eu já te mostrei, eu já entreguei exércitos maiores na sua mão, e você não confiou em mim, por quê? E agora você vai viver em guerra por causa disso, porque esse exército sírio não era para ser o seu aliado, mas era para ser um exército da qual você iria derrotar. Você iria vencer o rei da Síria. Mas ao invés disso, ao invés de permanecer em mim, ao invés de confiar em mim, você foi se aliar a ele. Será, queridos, que nós temos nos aliado ao que não deve? Será que nós temos nos aliado ou nos alinhado a coisas que o Senhor não quer para a nossa vida? Talvez não seja ilícito, não seja errado, não seja ilegal, mas não é o que Deus tem para a sua vida. Talvez decisões nós estejamos tomando um momento de pressão que não deveríamos ter tomado, porque não aguardamos o Senhor, ou nem mesmo perguntamos para Ele qual a vontade dEle. Talvez uma circunstância financeira, e a primeira atitude minha, a primeira atitude sua, é ir ao gerente do banco. Qual o problema, pastor? Ir ao gerente do banco, negociar uma dívida, pegar um empréstimo, resolver? Talvez nenhum problema. Mas talvez o Senhor quisesse te dar o dinheiro, talvez o Senhor quisesse te dar o carro, talvez Ele quisesse operar um milagre, algo sobrenatural na sua vida. Mas por causa de uma precipitação da nossa parte, nós não vamos ver o sobrenatural do Senhor. Talvez por uma precipitação da nossa parte, nós não veremos o extraordinário acontecer em nossa vida. Pela graça dele, vamos vencer aquela situação, vamos passar, mas não é aquilo que ele queria fazer. Ele queria fazer algo extraordinário. A gente precisa confiar, queridos, no Senhor. A gente precisa perguntar para Ele. Talvez esse momento seja a estratégia dele dizer: vai ao banco, fale com o gerente, eu vou abrir uma porta, uma negociação, um empréstimo, seja o que for, você vai resolver. Mas talvez ele queira que os pássaros tragam o dinheiro a você. Talvez ele queira que os pássaros entreguem o suprimento a você. E você vai olhar e dizer: só pode ser Deus. Mas muitas vezes estamos olhando e dizendo: eu sou esperto, eu sou inteligente, fui ao banco e negociei, resolvi o meu problema. Só que o seu problema você vai ter que pagar com as suas forças também. Algo que talvez o Senhor queria entregar na sua mão. Então que a gente tenha esse temor do Senhor, a gente tenha essa percepção, esse entendimento de buscarmos primeiramente ao Senhor, perguntarmos primeiramente a Ele. Sabe, mas qual é o nosso problema muitas vezes? Não, eu preciso decidir. E parece que não tem tempo de buscar ao Senhor e não tem tempo de ouvir a Deus. A gente se deixa ser pressionado, a gente toma decisões debaixo de pressão, e a tendência é tomar a decisão errada. E a tendência é não tomar a melhor decisão. Mas é tempo de amadurecermos nisso, crescermos nisso e parar para ouvir o Senhor. Aleluia! O nosso Deus é um Deus de provisão, queridos. Eu gosto desse versículo que diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte.
o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, os olhos dele estão passando sobre a terra. Os olhos dele estão olhando toda a terra. Diga, ele está me vendo. E sabe o que ele quer, irmãos? Ele quer se mostrar forte. Deus não está se escondendo de mim, Deus não está se escondendo de você, muito pelo contrário. É como se ele estivesse olhando assim, ó, peraí, deixa eu ver se tem alguém precisando de mim, que eu vou mostrar como é que eu sou forte, como é que eu posso, como é que eu vou suprir, como é que eu cuido dos meus filhos. Os olhos do Senhor estão passando sobre a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Será que o nosso coração é dele? Será que o nosso coração tem confiado nele? Porque se você e eu confiarmos no Senhor, se o nosso coração estiver firmado no Senhor, a palavra diz que Ele quer se mostrar forte para mim e para você. A palavra diz que Ele quer resolver coisas, Ele quer manifestar coisas extraordinárias na nossa vida. Oh, aleluia! Queridos, um relacionamento com Deus, intimidade com Deus vai nos levar a esse lugar de confiança. Intimidade com o Senhor, relacionamento desenvolvido diariamente, vai nos levar a esse lugar de confiança, onde as circunstâncias não vão nos parar, onde nós vamos olhar e dizer, Senhor, eu não posso, fiz até aqui, fiz o que eu precisava, fiz o que eu podia, fiz o que eu sabia. Mas agora, Senhor, toma em tuas mãos. Eu descanso no Senhor. Entrego ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Só que muitas vezes, queridos, a gente parece que quer se mostrar mais inteligente, mesmo não sabendo o que fazer. A gente quer tomar atitude sem perguntar ao Senhor. E Deus querendo se mostrar grande, se mostrar forte na minha vida, na sua vida. Talvez a gente esteja pensando, olha, eu preciso de um milagre, Senhor, mas é o seguinte, olha, eu preciso disso aqui, então o Senhor pode agir dessa maneira, e aí o Senhor faz dessa maneira, aí vai acontecer isso, aí vai dar certo, e no final eu vou ficar assim. Vai ser bom demais. Senhor, vai lá, faz desse jeitinho que vai dar certo. A gente quer dar direcionamento para o Senhor, irmãos. E Deus talvez esteja olhando para mim, olhando para você, dizendo, não, filho, esse jeito é muito fraco, esse jeito é muito simples, eu quero fazer algo grandioso, extraordinário. O povo queria que tivesse comida, e Deus falou assim, vou fazer cair comida do céu. Elias precisava ser alimentado. Talvez ele tivesse ouvido a história do povo de Israel e dizer, será que vai cair comida do céu? E Deus diz, não, dessa vez os pássaros vão levar para você o pão e a carne. Quando nós olhamos Jesus curando na terra, às vezes ele impunha as mãos, às vezes ele declarava, às vezes ele fazia o lodo e passava no olho da pessoa cega. Se a gente parar para observar qual era o padrão de Jesus, diga comigo, o padrão do extraordinário. Porque às vezes ele impunha as mãos, às vezes ele não impunha as mãos, às vezes ele dava uma palavra, às vezes ele cuspia no chão. Isso é coisa, você fala, isso é coisa de gente normal? Senhor, você não podia só encostar o dedo assim no olho da pessoa e curar, não? Podia. Mas ele não queria fazer daquele jeito. E aí a gente para querer colocar Deus na caixinha. Não, Deus, se o Senhor fizer assim, ó, vou te dar a dica, Senhor, olha, eu sou esperto, sei como resolver, faz assim, 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 assim. E a gente fica ali, ó, preso e... Senhor, eu sei como o Senhor pode resolver meu problema. Me dá os 6 números da Mega Sena, aleluia. Eita, Senhor, a Mega Sena da virada, oh glória, oh aleluia, a Mega Sena da virada, Senhor. Deve vir quanto, irmãos, esse ano? 200, 300? Final do ano. E a gente quer dizer como Deus vai fazer. Não, pastor, não faço isso. Faz, irmãos, às vezes a gente faz, porque a gente não confia no Senhor, a gente fica pensando como vai acontecer.
Quando o anjo chegou a Maria, ela disse o que para o anjo? Mas como se darão essas coisas? Ela queria... Peraí, tio, como é que eu vou ser mãe? Se eu não sou casado, eu sou solteiro e não tenho relacionamento algum com homem nenhum, como é que eu vou ser mãe? Aleluia. Às vezes nós estamos fazendo, Senhor, mas como é que essa conta vai ser paga? Como é que esse problema vai ser resolvido se assim acontece, assim, assado? E Deus está dizendo, ei, já falei, entrega o teu caminho a mim, confia em mim e eu farei. Não precisa você ficar pensando como, não precisa você ficar traçando planos e dizendo, Senhor, olha, age assim, olha aqui o caminho, ó Senhor, aqui ó, tem um caminho bacana, o Senhor vai conseguir passar por aqui e resolver esse problema. Irmãos, Deus anda sobre as águas, Deus faz as águas se abrirem, Deus faz a água sair da rocha. Para de querer limitar Deus, deixa Ele resolver, confia nele. Confia nele. Porque o rei Asa falou, eu já sei, eu vou pegar aquilo que eu tenho. E Deus queria entregar aquele exército sírio na mão do rei Asa. E ele ia ter aquele rei como derrotado, ia ter aquele povo sob domínio, ia ter todas as riquezas de ouro e prata que ele jogou fora. Mas porque ele não buscou ao Senhor, porque ele não consultou ao Senhor, ele até foi livre da mão do rei de Israel. Mas ele, pouco tempo depois, ele morreu. E ele não viveu a vitória que Deus queria dar para ele. Porque ele não esperou, não confiou no Senhor. Eu gosto demais desse texto, irmãos, para mostrar-se forte. Me permita, a palavra é quase assim, Deus quer se exibir, irmãos, para você. Deus quer mostrar como é que Ele é grande, como é que Ele é poderoso, como Ele faz coisas maravilhosas. Esse é o seu Deus. Aí, às vezes a gente fica esperando Deus me dar uma bencinha. Oh Senhor, me abençoa, traz uma bencinha aqui para mim, eu estou precisando. E Deus não quer uma bencinha não, irmãos. Ele quer se mostrar forte, grandioso, poderoso para aqueles que confiam nele. Aleluia. Ah, eu quero uma casa. Não, Deus quer te dar um condomínio. Ah, eu quero um carro. Não, Deus quer te dar uma frota. Não, eu quero uma lojinha. Deus quer te dar uma rede de lojas. Deus quer uma benção, não quer derramar bênção sobre você. É isso que Ele quer fazer. E a gente fica querendo limitar ao Senhor, mas confia nele. É tempo da igreja buscar ao Senhor. É tempo da igreja perguntar ao Senhor qual é a vontade dEle. A cada dia, a cada semana, a cada situação, confia nele. Pergunta para ele, se lança diante dele, irmãos. Aleluia. Não, eu sei que eu fui chamado para estar aqui no diaconato. Ei, pergunta para ele se é só no diaconato. Não, eu fui chamado, eu sei, eu gosto de criança, eu vou trabalhar no departamento infantil. Pergunta para ele se não tem mais. Oh, aleluia. Confia nele, queridos. Olha só como é que Deus é maravilhoso. Deuteronômio 29:5 diz: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Neemias 9:21, desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Aleluia. Olha só como é que Deus é extraordinário. Deus não está limitado. Talvez a gente pense: Senhor, eu preciso de uma roupa nova, eu preciso de um sapato novo, eu preciso de um carro novo. Mas olha só o que Deus fez aqui para esse povo no deserto, onde não havia provisão, e eles estavam caminhando no deserto. A Bíblia diz que a roupa não envelheceu. 40 anos, você acha que aquele menino que saiu com 5 anos do deserto, do Egito, 40 anos depois ele ainda tinha 5 anos? Não, ele cresceu. A roupa cresceu com ele, a sandália cresceu com ele. Está vendo, queridos, que Deus é extraordinário?
Ele manda o pássaro para você comer o pássaro, ele manda o pássaro te entregar a comida. Ele quer se mostrar forte para você, ele faz a sua roupa crescer, ele faz o sapato crescer, ele faz os pés não incharem. Ele nasce por meio de uma virgem. Qual a dificuldade que Deus tem para te abençoar? Qual a dificuldade ou qual a limitação que Deus tem para resolver o seu problema hoje? Para manifestar aquilo que você precisa, para trazer a provisão que você precisa. Em nenhum desses momentos, em nenhum desses episódios, o povo ficou na mão, como a gente diz. Mas Deus supriu, Deus proveu. Eu quero ler o último texto, que é muito conhecido. 2 Reis, capítulo 4. Diga comigo, Deus usa o que eu tenho nas mãos. Aleluia. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 4. Talvez você esteja pensando, se eu tivesse aquilo. Se eu tivesse aquilo outro. Se eu tivesse esse conhecimento. Se eu tivesse aquele estudo. Se eu tivesse esse carro. Se eu tivesse essa casa. Se eu tivesse esse dinheiro. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, é a história da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Aquela mulher ficou viúva e disse: olha, meu marido devia muito. E agora os meus filhos serão levados como escravo para pagar a dívida. E o profeta falou assim: tá, e o que você quer que eu faça? Dize-me o que é que tens em casa. O que você tem em casa? Qual a sua habilidade? O que você sabe fazer? Você sabe costurar? Você sabe cozinhar? Você sabe vender? Qual é a sua habilidade, queridos? Qual foi o dom? Qual foi o talento que Deus te deu? Será que você não está abandonando o talento que Deus te deu? Será que você não está tentando outras formas, outras estratégias na sua própria força, sendo que Deus já te deu um talento, Deus já te entregou algo nas mãos, para que você possa utilizar, para que Ele possa usar através da sua vida? E o profeta chega para aquela mulher e diz: o que você tem? Ele não trouxe nada de fora, ele não trouxe algo que ela não tivesse, mas ela perguntou: o que você tem? Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que você tem? O que você sabe fazer? Não sei nada, não sei fazer nada. Sim, eu sei cozinhar. Ei, presta atenção. Eu não tenho habilidade não, eu aprendi com minha avó, com minha mãe, com minha tia, costurar. Ei, presta atenção, você tem uma habilidade. Quem sou eu? Não sei fazer nada. Eu só sei dar uns burros no pé da orelha de um, né, Gabriel? Habilidade. Mas não é para sair batendo o povo na rua não, é para disputar um esporte. Habilidade correta. O que você tem? Qual o seu dom? Qual o seu talento? Em primeira mão, aquela mulher olhou assim: eu não tenho nada. Tem um vidro de azeite ali. Só tem um potezinho com azeite. É o que eu tenho. Não tenho nada. Mas Deus já havia entregue algo para aquela mulher. Deus já entregou algo em suas mãos. E o profeta diz: então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Ei, presta atenção.
começa a ampliar a sua visão sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Começa a ampliar a sua visão, que não sejam visões poucas, que não sejam vasilhas poucas, mas que sejam coisas grandiosas que Deus quer fazer na sua vida. Eu não tenho grandes coisas, só tenho um pouco de azeite. Ei, Deus vai usar aquilo que você tem em mãos. Ele vai usar aquilo que Ele te deu e vai fazer coisas grandes, mas você precisa ter uma visão correta. Deus não é um Deus que vai te dar uma bencinha. Deus não é um Deus que vai te dar uma ajudinha. Ele é um Deus poderoso, que quer se mostrar forte, grandioso, poderoso. Aleluia, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no seu coração, são as coisas grandiosas que Deus tem para você, para a sua casa, para os seus filhos. Aleluia, coisas grandiosas que vão além daquilo que você talvez tenha pensado, talvez do que você tenha desejado. Eu queria uma lojinha. Deus tem uma rede de lojas para você. Coisas grandiosas. A nossa visão precisa ser alargada. Porque se você não tem uma grande visão, você não precisa de muito suprimento. Qual é a sua vontade? Eu tenho vontade de poder ter todo dia arroz, feijão, um ovo, mas pelo menos umas 2 vezes na semana uma carne. Rapaz, a sua visão precisa assim: eu quero poder comer arroz, feijão e ovo, e ter arroz, feijão e ovo. Mas no dia que eu quiser comer camarão, vai ter camarão. No dia que eu quiser comer um filé, vai ter um filé. No dia que eu quiser comer só um ovo cozido, vai ter um ovo cozido. Você tem que ter uma visão ampla. Minha vontade é servir no departamento de comunicação. Glória a Deus, sirva, mas esteja pronto para coisas maiores, coisas grandiosas do Senhor. Não, eu quero ajudar o Hélio, eu quero lavar o banheiro, limpar as cadeiras, passar um paninho aqui nos móveis. Amém, mas esteja pronto para coisas grandiosas, coisas maiores, para ser usado pelo Senhor. Alarga a visão, queridos, alarga a visão. Nós temos essa igreja, que bênção, que maravilha, esse lugar aberto, essas cadeiras aí, esperando pessoas. Glória a Deus por este lugar, mas alarga a visão. Vamos para um lugar maior, com muitas pessoas sendo alcançadas pela palavra, sendo salvas, famílias restauradas, relacionamentos reconstruídos pelo poder da palavra, casamentos fortalecidos. E você que não é casado, casando. Amém? Aleluia. Alarga a tua visão, queridos. Deus quer fazer coisas grandiosas na tua vida, conforme o seu poder, conforme o poder dele que opera em você. Não limite ao Senhor. Ei, você vai pegar as vasilhas, não vem com uma botijazinha não. Pega vasilhas, não poucas. Não poucas. Foi essa a ordem do profeta para aquela mulher. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite sobre todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que já estiver cheia. Então ele falou: vai lá, pega vasilhas. Está vendo aquele tonel que você pegou da vizinha? Você não tem um potezinho com azeite, começa a colocar aquele azeite dentro do tonel. E à medida que ela ia derramando, queridos, aquele azeite parecia um pouquinho, ele ia sendo multiplicado, aumentando. A partir do momento que ela começou a usar aquilo que ela tinha, o Senhor começou a aumentar, o Senhor multiplicou. Começa a utilizar o talento que o Senhor já te deu. Começa a utilizar o conhecimento que o Senhor já te deu. Talvez você mexa com tecnologia, com cozinha, com a venda de carro, de bicicleta. Talvez você saiba fazer uma faxina. Começa a trabalhar com a habilidade que o Senhor te deu e deixa Ele aumentar e multiplicar na sua vida. Eu queria fazer, se eu fosse igual fulano, se eu tivesse a habilidade da fulana, se eu tivesse a inteligência dele, se eu tivesse o conhecimento dela. Ei, Deus já te deu aquilo que você precisa.
Você precisa utilizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, para encher vasilhas e não poucas. Partiu, pois, dele e fechou sobre si a porta, e sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Os meninos trazendo vasilha, e ela enchendo. Os meninos trazendo vasilha, e elas enchendo. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha, traz mais uma. Mas o filho respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ela foi lá e, olha, eu peguei todas as vasilhas na vizinhança que tinha, enchi, fui colocando, fui enchendo sobre todas as coisas. Só que não tinha mais vasilha. E aí parou. O que eu faço agora? E o homem de Deus diz: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Será que foi algo grandioso, irmãos? Será que aquele azeite era de qualidade? Para aquela mulher vender azeite, pagar a dívida e ainda poder viver com seus filhos daquilo? Para de olhar para o vizinho, para de olhar o que está distante, olha para aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Confia no Senhor, deixe Ele multiplicar na sua casa, deixe Ele multiplicar na sua vida. Queridos, é tempo de viver em confiança ao Senhor. É tempo de você viver o extraordinário. Cadê o departamento de louvor? Ei, queridos, é tempo de você e eu vivermos o extraordinário de Deus. Sabe, é maravilhoso poder olhar a palavra de Deus e ver coisas grandiosas que Ele realizou. É maravilhoso poder olhar a palavra de Deus e ver grandes feitos que o Senhor Deus realizou. Mas é tempo de você viver os grandes feitos do Senhor. É tempo de você e eu vivermos as maravilhas do Senhor na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Oh, aleluia! As pessoas estão precisando ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Elas vão olhar para você e dizer: ela é uma pessoa comum, ele é um homem comum, mas eu sei o que aconteceu com ele, eu sei o que aconteceu com ela. E elas vão passar a confiar no Senhor. Porque existem pessoas, queridos, que você pode falar do amor de Deus o quanto você quiser. Elas vão receber, vão sorrir para você, vão ouvir aquela palavra, mas elas não vão confiar. Mas ainda assim Deus as ama. Ainda assim Deus quer alcançar essas pessoas. E algumas dessas pessoas, elas serão alcançadas pelo seu testemunho. Não por aquilo que você contou a história da Bíblia ou a história de alguém, mas por aquilo que você viveu. Pessoas que vão conhecer você de perto, e elas vão dizer: eu verdadeiramente conheço. Eu verdadeiramente sei onde ele estava e para onde Deus o levou. Onde Deus o colocou. E eles vão crer no poder de Deus. E eles vão se chegar ao Senhor crendo, vendo que Deus é poderoso. Então não é você o único a ser abençoado, mas pessoas serão alcançadas por aquilo que Deus quer realizar na sua casa. Levante, fique de pé. Levante as suas mãos ao Senhor. Comece a se render a Ele, queridos. Renda o seu coração ao Senhor. Sabe, confiar é uma decisão. Confiar é uma decisão que muitas vezes vai além do que as nossas emoções dizem. Cuidado, não confie, você pode se dar mal. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você confiar no Senhor, você vai se dar bem. Se você confiar no Senhor, você vai passar a ver milagres. Coisas que eram para ser solucionadas em meses, anos, em semanas o Senhor vai trazer. Em semanas o Senhor vai manifestar na sua vida. Coisas que levariam semanas, em dias serão resolvidas. Coisas que talvez dependessem de anos e anos de trabalho, o Senhor vai trazer em um dia para você. Chega nas suas mãos. Confia no Senhor. Se renda a Ele. Use a habilidade que Ele te deu. Use o azeite que Ele colocou na sua botija. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais
e tudo Ele fará. Oh, aleluia, é tempo da igreja andar em confiança. É tempo de você e eu andarmos no extraordinário do Senhor. É tempo de você e eu vermos a manifestação poderosa do Senhor sobre a nossa casa. Um Deus que quer se mostrar forte, quer se mostrar grande para aqueles que têm o coração nele. Que o nosso coração seja derramado diante dele. Que o nosso coração essa noite seja lançado diante dele. Que o nosso coração esteja rendido diante dele, queridos. Oh, aleluia, mais do que você, o Senhor tem desejo de manifestar coisas grandes. Mais do que você pede, os olhos dele passam sobre essa terra. Os olhos dele estão te vendo. Talvez os homens não te vejam, talvez as pessoas não acreditem em você, mas o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, acredita. O seu Pai, o Todo-Poderoso, Ele está te vendo. Lança o seu coração diante dele essa noite. Lança o seu coração diante do Senhor. Oh, aleluia, nós rendemos a Ti, Pai. Nós lançamos a nossa vida diante do Senhor, nos prostramos diante de Ti. Rendemos o nosso coração, Pai, confiando no Senhor, confiando na Tua palavra, confiando no Teu amor. Nós queremos aprender a cada dia a andar segundo a Tua vontade, a consultar ao Senhor, perguntar ao Senhor, buscar as Tuas instruções. Aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração, é aquilo que o Senhor tem para nós. Coisas grandiosas, coisas poderosas. E nós queremos nos lançar diante do Senhor, em uma vida de confiança, em uma vida de amor. Oh, aleluia, nós te adoramos, Pai. Insondáveis maravilhas Deus tem, maravilhas Deus tem. Um novo tempo, novas chances, maravilhas Deus tem, maravilhas Deus tem. Oh, aleluia, aleluia. É tempo de você sair daqui, queridos, fortalecido no Senhor. É noite para você sair daqui fortalecido em Deus. Ah, mas a minha situação, ei, Deus conhece a sua situação. Deus conhece aquilo que você está enfrentando. Talvez seja grande para você, mas para Ele não é. Ah, eu nunca vi acontecer isso com ninguém. Vai acontecer comigo. Ah, eu nunca vi uma solução diferente. Deus tem uma solução diferente. Aleluia. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Guarda esse texto, 2 Crônicas, capítulo 16. Os olhos do Senhor passam sobre a terra, te olhando, te observando, vendo o seu coração. Aleluia. É tempo do extraordinário. É tempo de você experimentar, de você viver a provisão abundante do Senhor. Sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos. Aleluia. Nós precisamos confiar nele. Aleluia. Oh, aleluia. Tem alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar hoje? Tem alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar a sua vida a Ele, confiar nele, receber a salvação do Senhor, voltar para os caminhos do Senhor, voltar para o lugar de comunhão? Se você está aqui assim, vem aqui que eu vou orar com você, porque você não pode ficar distante, você precisa estar junto. Você precisa desenvolver um relacionamento com o seu Pai. Você precisa viver aquilo que Ele tem para você. Aleluias. Todos filhos. Tem alguém aqui que ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas e quer receber esse batismo hoje? Sabe, queridos, é tempo de estarmos cheios. A igreja do Senhor precisa ser uma igreja intensa. A igreja do Senhor precisa ser uma igreja ousada. E
E nós precisamos ser revestidos com o poder do Senhor. O batismo do Espírito Santo é revestimento de poder, e você e eu precisamos andar debaixo desse poder. Se você não é batizado com o Espírito Santo e quer ser batizado, vem aqui à frente e eu vou orar por você. Eu vou impor as mãos sobre você e você vai receber, porque essa é a vontade do Senhor. Revestimento de poder para te dar ousadia, para te dar intrepidez, para crer na palavra, para andar em uma vida abundante. Sabe, queridos, é tempo de você se levantar com ousadia. Levante-se de manhã, levante-se à tarde, levante-se à noite para orar ao Senhor, para se encher do Espírito. A Bíblia diz que oração em línguas, quando nós oramos em línguas, nós falamos em mistérios com o Senhor. Deus quer falar em mistérios com você, coisas que Ele quer comunicar ao seu coração. Nós precisamos ter tempo de oração em línguas. Nós precisamos ter tempo de comunhão com o Senhor, porque existem coisas que Ele quer revelar ao seu coração. Segredos, estratégias Ele quer trazer ao seu coração, mas é no lugar de comunhão. Aleluia, todos cheios. Todos cheios. Aleluia. Tem alguém aqui sentindo alguma dor? Tem alguma enfermidade sobre o seu corpo e você quer receber oração para ser curado hoje? Eita, maravilhas Deus tem. Saúde Deus tem para você. Oh, aleluia. Aleluia.